Você sabe o que o rap e o Velho Testamento da Bíblia têm em comum? Culturas milenares que não possuem práticas como a escrita e a leitura difundidas entre seus membros usavam de tradição oral para passagem da sua própria cultura e das suas vivências e das vivências e culturas do seu grupo para as próximas gerações. E outras variáveis dessa cultura que fizessem parte, né, dessa cultura influenciavam na maneira ou no que essa história culminaria a ser, né? Por exemplo, os hebreus, através dessa tradição oral, construíram praticamente todo o Velho Testamento da Bíblia. Até porque, segundo a própria criação, segundo a própria história bíblica, ninguém estava lá para acompanhar Deus criando a humanidade e o mundo, né? E, enfim. Né? E uma outra exemplo disso é a Jamaica, né? Que é um país colonizado, né, ou pela Espanha ou pela Inglaterra, a depender do momento histórico que você olha, tem herdado das pessoas que vieram de África escravizadas, né, uma prática de uma tradição oral atravessada por outras maneiras de se contar, né, de uma forma cantada, de uma forma atravessada por diferentes batidas percussionais, que também é de uma origem total africana, a percussão, né? E através, dentro dessa cultura, né, dentro de um salto temporal, onde a gente enxerga a evolução dos aparelhos sonoros, em 11 de agosto de 1973, o DJ Kool Herc, um jamaicano, em Nova York, dá o que é considerada a primeira festa de hip hop que se tem registro. Veja que o hip hop é um movimento amplo constituído pelo break, pelo grafite e pelo rap. Né? Nós focaremos primordialmente no rap aqui durante essa série de vídeos, mas eu posso fazer depois um vídeo focado na história do hip hop e na história do rap. Acho que pode ser interessante. Né? Mas por que eu dei essa introdução? Vamos supor que existe um país na periferia capitalista que detém a maior cidade do seu continente. E a maior riqueza e a maior desigualdade. Né? Dentro dessa desigualdade, imagina que em 2020 nós temos 11 milhões de pessoas não alfabetizadas. Em 2016, no ano próximo, São Paulo possuía 1 milhão de pessoas não alfabetizadas, registradas. Né? Eu acredito que essa conta também não leva em consideração o analfabetismo funcional. E dentro dessa desigualdade, né, perceba que essas pessoas têm na sua fala e na sua vivência e na fala de outras pessoas as únicas maneiras de compreender o seu mundo e as coisas que acontecem nele. E outra característica dessa desigualdade paulistana é o espaço ocupado pelas pessoas. Você, paulistano em específico, quantos bairros de São Paulo você já frequentou? Né? E quantos bairros você conhece que apresentam uma configuração semelhante ou diferente do seu bairro, né? E como configuração, eu penso em acessibilidade, transporte público, lazer, segurança, estão sempre presentes, né? E água encanada, esgoto apropriado, luz elétrica, né? Se você não reparou nisso, né? É porque é muito comum que a gente só repare em certas coisas quando essas coisas não estão presentes em nossas vidas. Os milhões de pessoas no Brasil não têm esse direito básico. 20 milhões de brasileiros não têm água encanada. E dentro desse ambiente e de ambientes semelhantes a esse, né, na zona sul de São Paulo, temos um grupo que retrata essa realidade, né, chamado Racionais MCs. Tem uma série de vídeos do Chavoso da USP no YouTube, né, que trata exatamente desse assunto, né, e do álbum que eu estou trazendo, mas com muito mais detalhes na história do Brasil e de São Paulo e de uma perspectiva sociológica, né, onde ele olha para esse fenômeno, para o mesmo fenômeno que eu estou olhando, numa perspectiva um pouco diferente e com uma amplitude de leitura social um pouco mais abrangente, até porque o Instagram não me permite que eu faça vídeos mais longos com a quantidade de seguidores que eu tenho. Então eu vou deixar essa parte com mais foco nesse vídeo, porque é um vídeo de muita qualidade, muito completo, e eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, em conjunto com as fontes das coisas que eu citar. Né? E voltando ao Racionais, né, é bem provável que você conheça o grupo, né? Afinal, por bem ou por mal, eles sempre fizeram parte da mídia e da cultura dos brasileiros. Né? E justamente por essas milhares de pessoas que tiveram acesso ao trabalho deles, que eu escolhi como objeto de análise, no caso, o Sobrevivendo no Inferno, né? Que é o quarto álbum do grupo, que atingiu, na época, 1,5 milhão mais ou menos de vendas, e mais, né, estimativas de mais de 1 milhão de álbuns vendidos de forma dentro da pirataria.
E isso, né, em 1997 me parece um sucesso suficiente para justificar um trabalho acadêmico, né? Porque é isso, quando você vai realizar um trabalho acadêmico como uma conclusão de curso, mestrado, doutorado e afins, né, você precisa de uma justificativa que aquele trabalho é de alguma forma útil para a sociedade, né? Claro que todo trabalho é útil dentro das visões da academia, né? Mas o que eles querem desenvolver a partir dessas exigências é a capacidade de argumentação que um trabalhador acadêmico precisa ter para desenvolver um trabalho, né? E no meu caso, um dos meus grandes objetivos era a acessibilização do meu trabalho, estava ali escrito, né? Por isso, meu trabalho se iniciou primordialmente na descrição minuciosa dos conceitos da análise do comportamento que eu, em conjunto com o meu orientador de TCC, concluímos que seriam úteis para o desenvolvimento do trabalho. Né? Em seguida, eu descrevi a história de São Paulo do último século, a configuração social urbana, as implicações, a separação por bairro, o efeito de condomínios, o que significa o condomínio, enfim. Toda essa leitura, novamente, voltem para o vídeo do Chavos da USP, que é bem importante nessa leitura paulistana. Né? E junto disso, eu contei a história do rap de uma forma um pouco mais enxutada, mas com detalhes na contextualização de São Paulo e de como ele se dava em São Paulo. Né? E veja que esse trabalho começou a ser realizado no segundo semestre de 2017 e finalizado em abril, maio de 2018. Né? E lá naquela época eu não tinha ideia, né? No começo, não tinha ideia do que eu iria fazer exatamente. Né? Eu tinha essas descrições, mas a análise eu não tinha. Eu tinha o behaviorismo, eu tinha toda essa descrição de São Paulo e o contexto social e o contexto social do rap, mas eu não conseguia sair disso, né? Até porque eu não encontrava referência que sequer me guiasse no que eu poderia fazer dentro da análise do comportamento. Né? O único texto que me deu uma luz, né, mesmo que insuficiente, se tratava de uma curta comparação entre o conceito de violência urbana e coerção, que foi escrito pelas lendas do behaviorismo radical, que é a Thea e a Maria Amália. E claro, longe de mim criticá-la, até porque tudo que eu sei eu aprendi com elas ou com os alunos delas. Mas esse texto só me introduzia uma ideia que eu queria analisar e entrar de cabeça ali de fato, né? E então me debrucei ainda mais em Seidman e Skinner, né? E nas ideias dele sobre controle aversivo e seus efeitos, né? E eu acho que inclusive um ponto primordial que atrapalhou muito esse meu processo foi uma confusão entre denúncia e análise, né? Que foi atravessada diretamente pelo fato de eu não ter encontrado nada parecido com o que eu queria fazer dentro da academia de behaviorismo, né? E por um período de tempo, sem nem saber como, eu tive um teor de denúncia forte na ideia da produção do trabalho, voltado para voltado para o absurdo que era a análise do comportamento e a psicologia como um todo, na verdade. Pouco se debruçar sobre a violência e sobre o estudo da violência no estado de São Paulo e seus efeitos nas pessoas, né? Isso me injuriava até o momento que eu, numa conversa com o meu orientador, né, que é responsável por todo esse trabalho ter acontecido junto comigo, a gente botou em pauta a contrapartida da denúncia e da análise, daí eu me dei conta conversando com ele, né? Seria redundante e academicista usar o rap para fazer uma denúncia, né? A denúncia já está feita, a obra é a própria denúncia. Né? A análise é a única coisa que eu poderia fazer que se encaixaria com as minhas reais vontades ali em relação àquele trabalho e com as críticas que eu estava fazendo à própria psicologia. Né? E no fim, eu descobri que além das escassez do trabalho que tratavam no behaviorismo, trabalhos no behaviorismo que tratavam violência de Estado, o que estava me impedindo era um excesso de planejamento para uma análise que só seria de fato realizada quando eu sentasse com as músicas e passasse a escrever a análise. Né? E essa parte, junto com o nome do trabalho e a primeira música que eu quero analisar, talvez falar um pouco dos conceitos, eu pretendo falar no próximo vídeo. Tá? E espero que vocês estejam gostando dessa série. Até a próxima.